Fala, meu grande público. Fala, galera, como vocês estão? Tudo certo? Essa aqui é a análise pocket de Fluminense 2, Madureira 1. Galera, vamos destacar esse jogo básico, tranquilo do Fluminense, equilibrado. Foi um jogo legal de se assistir. Eu tava esperando um jogo bastante lento, modorrento, assim. Mas foi até um jogo bem legal que o Fluminense fez, entendeu? Faltou aqui alguns entrosamentos e tal, mas é a primeira partida, galera. A primeira partida sempre é assim. É um entrosamento mínimo, é um começo de temporada. Então, não dá pra gente exigir muito de alguns jogadores, mas já dá para a gente ver as técnicas e quanto que tem jogadores que a gente tem que contar com eles na temporada, tem jogadores que a gente não tem que contar com eles na temporada, sabe? Vai vários testes aqui. De acordo com eu fiz uma colinha aqui dos jogos assim para a gente lembrar de tudo que aconteceu no jogo e tudo, porque aconteceu bastante coisas, né? Lembrar em tudo de 90 minutos é meio complicado. Mas, enfim, esse começo de jogo, eu entrei para esse jogo assim para assistir, para querer destacar que eu gostaria de ver bem nesse jogo. É o Riquelme, o Santi Moreno, o Lescano e o Wallace Davi. E caso entrasse no jogo, eu gostaria muito de ver o Wesley Natan, que é um jovem da base que tem se destacado muito, um cara que eu gosto muito de ver, é driblador e tudo, é um cara que a gente precisa e que não tem medo de errar, sabe? É um cara que muito bom. Então, eu estava com essa expectativa nesses quatro jogadores que estavam já no time titular e caso entrasse o Wesley Natan. Porém, 8 minutos do primeiro tempo, o Fluminense fez o seu primeiro chute ao gol com o Santi Moreno. Vale destacar aqui, cara, o Santi Moreno fez uma partida muito boa. Uma partida muito boa do Santi Moreno, participando do jogo, driblando, jogando liso, cara, jogando liso. Esse é o Santi Moreno que a gente espera ver nessa temporada. Eu gostei muito. Infelizmente, saiu lá sentindo dor no tornozelo, com uma falta ali que o jogador do Madureira fez. Porém, é um cara que eu gostei muito dessa primeira partida. Essa primeira impressão, o Santos Moreno que a gente gostaria de ver, motivado, já com adaptado a jogar o futebol brasileiro e muito bem. Mas eu quero destacar um ponto ruim. O Wallace Davi jogou 90 minutos, porém fez uma partida muito ruim hoje. O Wallace Davi errou muito lance, muitos passes, errando muitos lançamentos, errando botes, enfim, não fez uma partida boa o Wallace Davi. É a segunda oportunidade que o Wallace Davi tem nesse Campeonato Carioca e não fez uma partida boa. Para mim, assim, nota 3 ali para ele ali, porque ele até tentou, ajudou, correu bastante, jogou os 90 minutos, mas para mim não fez uma partida muito boa. Aos 19 minutos do primeiro tempo, o Lescano perdeu uma chance clara, porque ele foi chutar e tudo, ele atrasou o chute, chutou mal assim pro gol e tudo, foi para fora. E destacar aqui que o meio de campo faltou bastante entrosamento. Otávio, Wallace Davi e Lescano não estão entrosados, assim. E eu vi muito falta de entrosamento. O Fluminense estava querendo jogar muito mais para os lados. Não estava, tipo assim, o meio de campo não estava parecendo bastante para o jogo. Lescano estava correndo bastante, mas parecia que já com 30 do primeiro tempo ele já estava cansado, já estava com boca aberta, cansado e tudo. Não estava aguentando mais. O Lescano, ele precisa melhorar mais um pouco. Fez o gol hoje? Fez. Top. E tudo, mérito dele. Batida chapada lá no canto, mas, tipo assim, precisa de mais, sabe? Precisa de mais um pouco. A gente precisa ver mais o Lescano. Para mim, eu acho que ele vai receber outra oportunidade de titular lá em Bacaxá contra o Boa Vista. E eu espero que ele melhore, entendeu? A partida de hoje dele não foi uma das melhores, mas, porém, eu espero muito ver mais o Lescano, entendeu? Agora que ele tá mais adaptado, mais confiança, fez seu primeiro gol, pode ser que no Boa Vista ele consiga se surpreender e jogar melhor. O gol saiu aos 39 minutos, uma jogada perfeita do Santi Moreno, acreditando até o final, correndo ali no canto, fazendo um drible da vaca no jogador do Madureira, olhando pro JK, tocando para ele. Na minha visão, torcedor, eu falei, JK, chuta essa bola, se eu chutar colocado, pelo menos ia tentar fazer o gol. Mas ele olhou ali o Lescano ali, deu o passe pro Lescano de primeira, fez aquela chapada lá,
Gol muito bonito do Fluminense, uma jogada bastante construída, muito bem. Só que veio o gol, só que não deu tempo nem da gente comemorar, porque logo em seguida voltou o jogo, o Madureira teve o seu escanteio, o Marcão foi lá e fez o gol. Uma jogada que é a deficiência do Fluminense de novo, jogada aérea. É a jogada que o Fluminense tem deficiência, jogada aérea de novo. E a gente, no primeiro jogo do ano, a gente vai e toma um gol de bola aérea. Porém, é a única vez que o Madureira chegou no gol do Fluminense. Então, a gente tem essa deficiência, né, para a gente treinar mais. Isso porque isso vai exigir muito no restante da temporada. Porém, ninguém olhou ali. Acho que o Otávio estava marcando no Marcão do Madureira, cara bastante alto. O Otávio não viu e tudo. O James tentou chegar e não conseguiu chegar a tempo ali para a jogada. Eu até depois desse lance, não aconteceu mais nada porque estava acabando o primeiro tempo. Eu anotei até aqui. Primeiro tempo encerrando, o Fluminense bem equilibrado no jogo, dominando o jogo, igual aconteceu, o Fluminense dominando maiores partes da partida. Porém, uma má partida do jogo é de Wallace Davi e JK. Fazer uma má partida, sem aparecer no jogo. E, tipo assim, o JK só teve aquela participação na assistência e não é o bastante. É o que reforça, né? A gente precisa de um camisa 9. Beleza? Isso era a minha visão no primeiro tempo. E quando voltou o segundo tempo, o Santi Moreno e o Lescano já voltou de outra forma, participando bastante do jogo, aparecendo ali, tentando fazer um diálogo ali junto com o Santi Moreno, bastante, os dois ali jogando, trocando passe e dando o seu melhor, sabe? O Riquelme começou a aparecer no jogo também, porque o Riquelme não estava jogando bem, o Riquelme parecia que estava com medo de jogar, com medo de arriscar dribles e tudo. Não é esse Riquelme que a gente viu lá no passado, quando estreou no Carioca. Porém, esse Riquelme estava com medo e tudo. Até na transmissão do Premier, o repórter lá, que eu esqueci o nome agora, não vou me recordar, falou que o Max Cubeiras falou com o Riquelme para ele partir para cima e tudo. Parece que isso deu um ânimo pro Riquelme para ele conseguir jogar e tudo. E Madureira, vendo que o Fluminense estava querendo busca da vitória, correndo atrás da vitória e tudo, fazendo o possível para ganhar o jogo, o Madureira falou o quê? Eu não vou me arriscar, vou fechar o jogo. Então, o Madureira começou a cadenciar bastante o jogo, o goleiro fazendo cera, o Rodrigo Lindoso fez uma cera lá desnecessária, ficou quase o segundo tempo inteiro caído lá, coisa que aconteceu nada. Os jogadores do Madureira começaram a cair e tudo. Porém, depois que aconteceu aquela situação do Santi Moreno, que ele deu ruim no tornozelo, ele ficou um tempo ainda no campo. Quando aconteceu a parada técnica, aí o Max Cubeiras fez a troca. Colocou o Matheus Reis e o Wagner. Aí vale o destaque. E saiu o Lescano e saiu o Santi Moreno. Eu vou destacar aqui a partida excelente, muito boa de Wagner. Confesso para vocês que eu não conhecia esse jogador. Ele era o que foi ano passado, jogou o ano inteiro lá no Palmeiras, lá na base do Palmeiras. Não conhecia, não vi muito, mas o que eu vi dele hoje, jogador excelente, pode agregar muito para o time, entende? Então, olhos atentos nesse jogador Wagner. Para mim é uma arma muito boa para o Fluminense, pode usar. Claro que a posição é muito afetada por vários jogadores, sim, porque temos Lúcio Acosta, Ganso, agora o Lescano fez o gol e tudo, tem seu mérito do gol, e agora tem um Wagner para mostrar aí que está disposto a jogar. Vamos ver se porventura, não sei, a gente não sabe o que vai acontecer, se no final do Carioca o Lescano vai sair ou, tipo assim, vai continuar. O Wagner fez uma partida muito boa. Vamos ver se contra o Boa Vista ele for entrar de novo no jogo, ele consiga fazer um desempenho muito bom também. Porque ele e o Matheus Reis jogaram muito bem. E no primeiro diálogo deles ali juntos já saiu o primeiro gol, o segundo gol do Fluminense. O diálogo ali pela esquerda ali, Matheus Reis foi, tocou pro Wagner, o Wagner achou o JK que driblou muito bonito, drible concertante do JK, deixou o jogador do Madureira sem entender nada. Eu até acho que contou com um pouco de sorte, porque olhando o gol assim, ele tentou jogar colocado, mas na hora que ele chutou, parece que bateu na pontinha do pé, assim, do calcanhar, assim, que a bola foi pro outro canto, o goleiro ficou meio perdido. Mas mérito do JK, muito bom o JK fazendo gol, JK voltando sua confiança, mas é aquilo, primeiro jogo, contra o Madureira não dá pra gente basear nada. A gente não vai jogar contra o Madureira o ano inteiro. Porém, é um gol que dá confiança para o JK, dá confiança para a retomada
dessa temporada. É um jogador que pode agregar muito para o nosso elenco, sabe? Eu não quero que ele seja o 9 oficial do Fluminense, porém, é um cara que, com confiança, agrega gol. E jogando bem, focado, pode agregar muito mais ainda. E nisso, depois de passar o tempo, aí entrou o Léo Jansen, o Luiz Fernando, não tiveram um destaque muito grande, né? O Otávio saiu e o Guilherme Arana também saiu para o Luiz Fernando e o Léo Jansen entrar. O Léo Jansen fez uma partida ok, assim, não teve muito ali o que fazer, só cadenciar o jogo mesmo. E o Otávio, cara, para mim fez uma partida ruim, sabe? Também uma partida bem ruim. É, não vi aquele destaque assim no Otávio de novo, sabe? Não sei o que está acontecendo, mas esse jogo é oportunidade que recebe. E as oportunidades que recebe a gente não tem, os jogadores têm que acatar a todo custo. Então o Otávio hoje fez uma partida para mim, ali se eu for colocar uma nota, uma partida 4,5 ali pro Otávio, sabe? Era para sofrer amarelo num carrinho que ele deu lá, que chegou atrasado no jogador do Madureira, mas, enfim, vamos ver como vai ser esse restante da temporada. É um cara que precisa de confiança. Eu sei que o Otávio é um cara que pode agregar muito pro elenco. Não é o titular hoje, porque tem muita opção. O Martinelli tá jogando muito, sabe? O Otávio não consegue barrar o Martinelli, mas torço para que ele consiga jogar bem, porque é um cara com bastante inteligência, tem muito para agregar no Fluminense, porém é um cara ainda que não deu certo, sabe? Só teve, se eu não me engano, um jogo bom que foi contra o Águia de Marabá, mas, tipo assim, não dá pra gente ponderar o jogo contra o Águia de Marabá. Mas depois, no final, o Davi Schwind entrou no lugar do Riquelme para fechar mais ainda o time. E com isso, o Max Cubeiras colocou o Júlio Fidelis, que fez uma partida excelente também. Destacar aqui a partida do Júlio Fidelis, uma partida correndo o tempo inteiro. E jogador chama Júlio Fidelis. E quando a gente pensa em Júlio Fidelis, a gente fica assim: por que o Fluminense renovou 4 anos com o Guga? Sendo que o Júlio Fidelis está arrebentando aí. Mas como a temporada vai ter bastante jogos, bastantes oportunidades, vamos torcer para que o Júlio Fidelis tenha mais oportunidades nesse time titular, entendeu? Porque a gente já viu que o Guga não é uma das melhores opções ali de reserva do Samuel Xavier, mas o Júlio Fidelis vem jogando muito bem. Gostei muito da partida do Júlio Fidelis. Aí ele colocou o Júlio Fidelis na ponta direita e colocou o Davi Schwind na lateral direita ali para fechar mais ainda o time. Na primeira oportunidade, o JK deu um passe lindo pro Júlio Fidelis, que ele fez um drible da vaca, o jogador ali que foi cobrir o goleiro, só que não teve muita força para concluir, porque o cara ali, ninguém é de ferro, já deve estar cansado. Mas, para fechar o nosso vídeo, vamos destacar nomes aí, assim que a gente consegue falar assim, pô, vamos destacar esses caras aqui. É o seguinte: Fidelis, Gemes, Santi Moreno, Agner e Matheus Reis. Esses nomes merecem a atenção para os próximos jogos. É bom de ficar de olho nesses caras. Na minha opinião, esses foram os melhores da partida. Foi o que eu escrevi aqui. Sabe? Esses foram os melhores destaques da partida do Fluminense. Entende? Então, fica aí o meu ponderamento, essa nota positiva para esses jogadores. Mas JK, Lescano, Wallace Davi e Riquelme precisam mostrar mais para o time. Essa é a hora de aproveitar cada oportunidade, como eu falei com vocês. Cada oportunidade agora do Carioca, antes que chegue o time titular principal, é hora desses jogadores aproveitar a melhor oportunidade da vida deles e jogar para sangrar, sabe? Então, esses jogadores, João Kennedy, Lescano, mesmo fazendo os gols da partida que deu a vitória para o Fluminense, para mim, voltou mais. Tinha que ter mais desses jogadores. Porém, deixar aí o mérito deles que eles fizeram os gols da vitória, mas a gente precisa ver mais desses jogadores, entendeu? Não foi uma partida das melhores. A gente mais precisa ser mais analisado, porque sombras aí a gente, como com pensamentos e tudo, a gente vai ponderando cada situação. Então, enfim, essa foi a análise pocket do jogo de Fluminense 2, Madureira 1. Deixa seu like aí. Se você tem algum comentário, alguma coisa específica desse jogo, joga aí para eu ver se faltou algum jogador que vocês acharam destaque ou acharam um jogador ruim, assim, sem ser destaque. Joga aí para mim aí que eu quero ouvir a opinião de vocês, beleza? Valeu, galera. Tamo junto.